Olá para você, agora são 7h08. No TN2 desta segunda-feira, vamos atualizar as informações sobre a morte do homem de 37 anos atingido por um raio durante o horário de trabalho em Itararé no fim de semana. Douglas Belan. Douglas não ouviu a gente, mas tudo bem. Retorno às aulas presenciais. Estudantes da rede estadual voltaram às escolas hoje. A exceção é só para aqueles que têm problemas de saúde, que podem continuar com o ensino à distância. Tem previsão de queda brusca nas temperaturas nas próximas horas. Por isso, é bom ficar atento à saúde, principalmente aquelas pessoas que já têm histórico familiar de problemas no coração. As baixas temperaturas aumentam os riscos de um derrame cerebral, por exemplo. Tráfico de drogas. Um homem foi preso em Laranjal Paulista com mais de 3 mil pinos de crack e porções de maconha. Investigação em São Miguel Arcanjo. Rede de supermercados foi assaltada 2 vezes em apenas 3 dias. Um dos suspeitos está preso. Essas são imagens ao vivo aqui de Itapê. Agora faz 17 graus na cidade e o TN2 está começando. Boa noite para você. Foi enterrado no início da tarde o corpo do homem que morreu depois de ser atingido por um raio na cidade de Itararé. Outras 2 pessoas ficaram feridas e já receberam alta do hospital. Quem tem as informações e acompanha essa história para a gente é o Douglas Belan. Douglas, boa noite para você. Esses 3 homens estavam trabalhando, temos essas informações, é isso? Temos sim, Salles, e agora te ouço. Boa noite a você que nos acompanha aí de casa também. Esse homem foi enterrado, o corpo dele hoje em Guapiara, cidade onde a vítima desse raio morava. O enterro foi no Cemitério da Paz, agora há pouco. Mas ele estava trabalhando em Itararé. Foi na última sexta-feira, ele trabalhava como pedreiro em uma empresa de embalagens e pallets lá no Distrito Industrial de Itararé. Começou a chover muito forte. Ele e mais 2 funcionários chegaram a se esconder em um container. Segundo relatos, a chuva deu uma trégua, parou um pouquinho. Foi quando os 3 decidiram ir até um barracão para se abrigar e, nesse momento, um raio os atingiu. A vítima dessa história toda é um homem de 37 anos. A gente tem fotos, tem imagens dele aí, um homem jovem, o Alcino Carriel da Rosa Júnior. Ele chegou a ser levado a um hospital lá de Itararé, junto com os outros 2 rapazes que também foram atingidos pelo raio. O estado dele era mais grave, ele foi levado depois para a Santa Casa de Itapeva, chegou a ser entubado no local. Os bombeiros foram chamados, foram até a empresa, essa empresa de pallets aí, de embalagens também, mas os 3 já tinham sido levados por conta aí de testemunhas até o hospital. O homem, Alcino, chegou a ficar entubado então na Santa Casa, infelizmente não resistiu e morreu. Os outros 2 homens tiveram alta, como o Salles disse, mas um deles teve queimaduras de 2º grau no pé, também ficou gravemente ferido. Nós entramos em contato com a construtora que disse que o Alcino tinha começado a trabalhar nessa empresa. Havia poucos dias estava trabalhando na construção de um galpão lá da empresa. O dono da construtora Lima, com sede em Guapiara, que tem essa empresa também em Itararé, classificou essa situação como uma fatalidade, diz que está prestando apoio às famílias das vítimas. Nós entramos em contato também com o Ministério Público do Trabalho, que ainda não está a par da situação. Aliás, nem a Polícia Civil, não houve um registro de um boletim de ocorrência, portanto, esse caso também ainda não é investigado. Nós vamos ouvir agora o coordenador da Defesa Civil de Itararé. Ele fala um pouquinho sobre essa situação, mas principalmente dá orientações em caso de temporal, com raios, trovoadas, o que as pessoas podem fazer para evitar acidentes. Vamos ouvir. Nas últimas 72 horas em Itararé, nós vamos ter um acumulado de chuva de 85 milímetros. E durante essas chuvas teremos tempestades com raios, trovões. Em caso de raios, ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou dentro de um veículo. Às vezes as pessoas saem do veículo, mas elas devem ficar dentro do veículo.
Se estiver na praia, no rio, no campo, num campo de futebol, tem que sair imediatamente de lugares abertos. Não solte pipa e não carregue objetos como canos e vares, eles são condutores do raio também. Mantenha a distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d'água. Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame, entre outros. Desconecte os aparelhos eletrônicos das tomadas e, principalmente, não ficar utilizando aparelhos conectados a fiações, como linha telefônica, linha elétrica, então isso é importante manter distância. Essas orientações são importantes porque a gente já tinha antecipado na sexta-feira que viria um temporal, havia essa previsão, inclusive da Defesa Civil, com alerta para raios e trovoadas, e essa situação deve continuar nos próximos dias, pelo menos até quarta-feira. A previsão é de mais chuva, de mais temporal, chegada de uma frente fria, isso vai baixar as temperaturas também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, vamos ouvir uma entrevista com uma meteorologista do Clima Tempo, que fez a previsão aqui para a nossa região para os próximos dias até o próximo fim de semana. Vamos ouvir. A semana começou bastante chuvosa em diversos pontos do estado de São Paulo. Isso por conta de áreas de instabilidade que atuavam no alto da atmosfera, combinadas à circulação dos ventos mais úmidos, que sopram desde o oceano e conseguem adentrar o continente de forma um pouco mais expressiva. Esses ventos trazem bastante umidade e também um ar mais gelado. Por isso, pelo menos até a próxima quarta-feira, o predomínio será de tempo bastante instável. Tem previsão de chuva mais persistente e as temperaturas não vão subir muito ao longo da tarde. Entre quinta e sexta-feira, o tempo firme passa a predominar, mas o sol ainda aparece entre muitas nuvens e as temperaturas continuam amenas. Condição essa que também persiste ao longo do final de semana. Falando primeiramente então da chuva, a gente tem que lembrar, ficamos quase 3 meses sem nenhuma chuva, isso afetou demais o ar, por exemplo, aquelas doenças respiratórias se tornaram ainda mais comuns, produtores também, claro, sentindo muito a falta de água, as represas de toda a região, com uma seca que ainda traz reflexos. A chuva vem, mas a gente tem que alertar então para a possibilidade de temporais, porque quando ela vem num volume muito alto, de uma vez só, a gente tem que se preparar para isso, tomar todos os cuidados. Você viu aí a meteorologista falando para a gente que as temperaturas vão cair, expectativa de 13 graus a mínima para quarta-feira, já quase no final de outubro, enquanto em agosto, por exemplo, nós tivemos temperaturas de mais de 30 graus, chegada de uma frente fria. A gente vai ver agora com mais detalhes para os próximos dias já aqui na nossa região, principalmente amanhã e quarta-feira, como é que vai ficar o clima. Vamos ver. A circulação de ventos vai manter o tempo bastante instável no interior do estado de São Paulo no decorrer da terça-feira. O sol até aparece em breves momentos, mas o predomínio ainda vai ser de céu nublado. Na região de Itapetininga, o céu fica encoberto, ainda pode chover em vários momentos do dia e as temperaturas continuam baixas. A máxima é de apenas 18 graus em Itapeva e 20 graus em Alambari. A cidade de Tatuí ainda fica com céu nublado, amanhã chove em vários momentos e a máxima é de 21 graus. Em Avaré, o dia começa com apenas 13 graus e a máxima não vai passar dos 22. Vai ser mais um dia com temperatura baixa e com chuva a qualquer momento. Na cidade de Itapetininga, o tempo fica bastante carregado, a chuva persiste ao longo de todo o dia e a máxima não passa dos 19 graus. A quarta-feira ainda vai seguir com chuva e temperatura que não passa dos 18 graus na cidade. E nesse friozinho a gente precisa ficar atento à saúde, principalmente aquelas pessoas que já têm histórico familiar de problemas do coração. Isso porque pesquisas mostram que as baixas temperaturas aumentam os riscos de eventos cardiovasculares, como o AVC, por exemplo. O frio também aumenta em até 30% os casos de infarto. No frio pode até dar aquela preguiça de fazer um exercício, mas é justamente quando as temperaturas caem que a dona Lúcia precisa correr para a fisioterapia. O que a senhora sente no frio? Aí dói mais a coluna, dói mais as pernas, não consigo fazer o serviço que eu tenho que fazer. A gente não sente a pressão subir. Quando a gente sente a pressão estar lá alta, a gente já tem que ir lá no hospital. A moradora de Tatuí tem na família um histórico que gera preocupação. Foi no inverno que ela perdeu 3 irmãs, uma delas este ano.
Ela tinha pressão alta, mas não tomava direito ao remédio. E esse dia ela não tomou o remédio, ela começou a sentir mal de madrugada. Aí chamaram o SAMU, levaram ela para o hospital, ela teve 3 paradas cardíacas e não aguentou. Pesquisas mostram que os casos de morte por ataque cardíaco aumentam em até 30% quando a temperatura fica abaixo dos 14 graus. O clima frio também é indicado como motivo para outras doenças cardiovasculares, como o AVC. É que com a queda da temperatura há uma diminuição da circulação sanguínea. Quem tem histórico familiar de problemas de coração precisa se cuidar ainda mais. Maior pressão, maior peso, isso aí tudo aumenta o risco de AVC, né? Aumenta o risco de infarto, isso aumenta bem a incidência dessas doenças nessa época. Para a gente prevenir isso, primeiro, mantermos aquecidos sempre, né? Manter nossas atividades físicas, mantermos os nossos hábitos alimentares saudáveis, que a gente costuma ter mais no verão. E o que muita gente não sabe é que a fisioterapia também pode ajudar. Os exercícios são para tratamento, né? E uma questão de prevenção devido a uma família ter uma predisposição maior de problemas cardíacos. Então a gente acaba orientando para que faça exercício. Inclusive a gente até oriente para que ela venha até a fazer a fisioterapia, os exercícios dela, caminhando e volte caminhando. Embora algumas doenças possam surgir de forma silenciosa, o corpo costuma dar sinais de que tem algo errado. E nessa hora é bom procurar especialistas. Quando ela começa a ter diversas dores no corpo, né, algo que ela não tinha até então mais frequentes, ou uma fraqueza muscular muito evidente, que com o avançar da idade isso acaba acontecendo, uma dificuldade para andar, uma perda de equilíbrio, né? E aí se juntando a uma questão aí de aumento de pressão e diabetes, eu acho que é algo para a gente tomar bastante cuidado e fazer exercícios mais orientados. Com a fisioterapia, a dona Lúcia acredita que tenha evitado o pior. E agora quer vencer cada vez mais os limites. Hoje, graças a Deus, eu consigo andar, consigo fazer o meu serviço. Devagar é mais fácil. Eu consigo andar, correr, conseguir. Tem muitos objetos que eu tenho na minha vida, muitos sonhos que eu tenho na minha vida, ainda eu vou conseguir. Estudantes das escolas estaduais voltaram hoje para as aulas presenciais. A determinação do governo do estado vale para todos os alunos, com exceção daqueles que têm problemas de saúde e que podem continuar em casa com ensino à distância. A exigência também vale para as escolas particulares, mas elas têm um prazo para se adaptarem. Já na rede municipal, os conselhos de educação têm autonomia. Nas escolas da rede estadual aqui em Itapetininga, esse retorno foi bem tranquilo. Depois de mais de 1 ano e meio, a rotina enfim foi retomada. Em Itapetininga, o primeiro dia de aulas presenciais para os mais de 1.400 alunos das redes estadual e particular começou com o tempo um pouco fechado, mas com muitos estudantes abertos ao recomeço. Essa retomada das aulas só foi possível porque, de acordo com o governo do estado aqui de São Paulo, 97% dos funcionários que trabalham na rede estadual de ensino já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid. Paralelo a isso, alunos de 12 a 17 anos também já foram imunizados com pelo menos 1 dose da vacina. Todas as medidas elas já estão previstas no protocolo do São Paulo de enfrentamento ao Covid, né? É o distanciamento, basicamente, higienização das mãos constantes, né? O uso de máscara obrigatório em todo o espaço escolar. Então, seguindo esses protocolos e o distanciamento de 1 metro, a escola retoma as atividades com todos os alunos em presencial. A partir de agora, ninguém pode mais faltar, com exceção de quem puder comprovar por meio de um laudo médico que não pode frequentar a escola. Nesse momento, se seu filho não tem comorbidade, se ele não quer retornar, o pai será chamado, os alunos serão chamados para orientação, para que se retome o presencial, porque é necessário nesse momento, para se refazer das aprendizagens não consolidadas. E essa regra é válida também para outros municípios do estado. Esse retorno presencial obrigatório a partir de hoje são para todas as escolas da rede estadual de ensino, permanecendo ainda o distanciamento de 1 metro entre os alunos. Em novembro, uma nova etapa da flexibilização deve entrar em vigor, mas ainda com algumas regras. A partir de 3 de novembro, todos os alunos existe a obrigatoriedade de todos os alunos frequentarem as aulas ou atividades presenciais,
sem o distanciamento de 1 metro previsto. Com todos os rigores dos protocolos sanitários, né? Uso de máscara, uso de álcool gel, higienização das mãos, aferição de temperatura continuam até o final do ano. Em Itapetininga, a Prefeitura informou que, por enquanto, as aulas na rede municipal vão continuar em forma de revezamento, mantendo o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. E o governo do estado anunciou hoje mais uma antecipação da vacina da Pfizer. O intervalo entre a primeira e a segunda dose agora passa a ser de apenas 21 dias e não mais 12 semanas. A Secretaria de Saúde do estado informou que a redução no prazo desse intervalo começa já a partir de amanhã, dia 19, para os adultos. Segundo o governo do estado, o prazo está indicado na bula da vacina da Pfizer e amplia a proteção dos já vacinados com a primeira dose. Além disso, vai aumentar a cobertura vacinal de todos os adultos. Com essa alteração, aproximadamente 2 milhões de pessoas com mais de 18 anos já podem adiantar o ciclo de vacinação. É importante ressaltar que a vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas e a antecipação para o público será adotada só depois da disponibilização de doses da Pfizer pelo Ministério da Saúde. As secretarias municipais de saúde devem seguir a recomendação de acordo com a disponibilidade das doses. Nós procuramos as 4 maiores cidades aqui da região. Itapeva, Tatuí e Itapetininga disseram que ainda não foram informadas oficialmente pela Secretaria de Saúde. Já a Avaré disse que não foi informada, mas que vai procurar saber mais sobre esse assunto e deve se pronunciar amanhã sobre essa mudança. Vamos conferir as cidades com vacinação amanhã na região? Olha só. Em Itapeva tem a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 23 de agosto. Na zona rural, a vacinação vai das 10 da manhã até as 3 da tarde e na zona urbana, das 4 horas da tarde até as 7 horas da noite, em todas as unidades de saúde. Em Serquilho tem dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais e que tomaram a segunda dose até o dia 26 de abril. A vacinação em Serquilho acontece nas unidades básicas de saúde da família do Parque Alvorada, Centro e de Nápoles, das 7h30 da manhã às 11h30 e depois da 1 até às 3 da tarde. Em Tietê tem a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira até o dia 27 de julho e também para os faltosos. Pessoas nascidas entre janeiro e junho se vacinam das 8 da manhã ao meio-dia. Já para os nascidos de julho a dezembro, a vacinação acontece da 1 até as 4 da tarde no ginásio de esportes. E em Riversul, amanhã tem repescagem da primeira dose para jovens de 12 a 17 anos e segunda dose para quem está atrasado e tem entre 19 e 24 anos. Riversul aplica ainda a dose de reforço para idosos de 75 a 79 anos. Todos os públicos se vacinam no PSF, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Vamos atualizar agora os números da pandemia. Hoje a região registrou 2 mortes por Covid em 2 cidades. Uma em Laranjal Paulista e a outra em Manduri. Outros 40 casos da doença foram confirmados. No momento, na região, são 20 pessoas internadas em UTIs e 23 em leitos de enfermaria. As informações completas estão no nosso portal G1 Itapetininga e região. Depois do intervalo, os assaltos em supermercados de São Miguel Arcanjo. A mesma rede foi roubada 2 vezes de sexta-feira até hoje. Os detalhes você confere em instantes. E não é que o padrasto de Sandra Helena também esconde um mistério? Ninguém pode saber que você está envolvido nisso. Olha, eu é que não quero que vocês falem de mim pra polícia, tá? Daqui a pouco, pega. Atenção Capão Bonito, é nesta quinta, lançamento do Estância Marieta Clube Residencial. Conheça o decorado na rua Minas Gerais 358 e garanta condições exclusivas. Estância Marieta Clube Residencial, é nesta quinta. Cada cidade do interior é de um jeito, mas uma coisa todas têm em comum: a sabedoria da nossa gente. Transformar uma história simples em algo único é o nosso jeito. Festa com música animada e gente cansada de tanto dançar é pra quem sabe. Esse carinho com todo mundo, isso é nosso. É por isso que quem bebe Cristal bebe com sabedoria, leveza e sabor. E na volta pra casa, a gente não ia fazer diferente, né? Cristal, a cerveja do nosso jeito. Beba com sabedoria. Hoje, melhor colocar o cinto.
O que você faria se a única forma de sobreviver fosse confiar sua vida a um estranho? Nós não temos escolha, tá bom? Ninguém sabe onde estamos. Ninguém sabe onde estamos. Nós só temos um ao outro. Só isso. Eu não quero morrer. Hoje, depois de Verdades Secretas. Você acha mesmo que a gente vai sobreviver? Depois daquela montanha, em Tela Quente. A Polícia Civil de São Miguel Arcanjo investiga uma série de assaltos a supermercados na cidade. Uma mesma rede foi assaltada 2 vezes em apenas 3 dias. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a Karina Rica. Boa noite, Karina. Oi, Salles. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A Delegacia de São Miguel Arcanjo investiga esses casos até para saber se é uma única quadrilha, uma mesma quadrilha que está agindo na cidade ou se são criminosos diferentes. Imagens das câmeras de segurança, desses assaltos, desses estabelecimentos, já estão em posse da polícia, que está investigando, analisando, tentando identificar esses criminosos para conseguir prendê-los, Testemunhas também, pessoas que estavam nesses supermercados durante esses assaltos também serão ouvidas aí para a polícia, para que a polícia consiga montar esse quebra-cabeça e chegar até esses criminosos. Esses criminosos agiam da mesma maneira, por isso que a polícia acredita que possa ser uma única quadrilha que está agindo lá na cidade. Eles entram nos supermercados encapuzados, armados. Em todos os casos, dentro dos supermercados tinham clientes e no domingo, que foi o último caso registrado, ontem lá em São Miguel Arcanjo, o criminoso agiu em plena luz do dia. Ele nem se importou que era por volta do meio-dia e foi lá assaltar o supermercado. É uma única rede de supermercado que foi assaltada 3 vezes em pouco mais de um mês. Na sexta-feira foi a unidade do centro, ontem no domingo foi a unidade próxima à rodoviária e há pouco mais de um mês também foi essa unidade próxima da rodoviária. Então a polícia está analisando, investigando. Neste momento a delegacia, o delegado não passou muitas informações, até para não atrapalhar nessas investigações, mas nós tivemos acesso às câmeras de segurança, às imagens dessas câmeras de segurança dos 3 assaltos e a gente montou um material para você acompanhar. Vamos dar uma olhada. No assalto deste domingo, o bandido encapuzado chega e vai direto ao caixa do supermercado. Ele nem se preocupa pelo fato do local estar cheio. O homem anuncia o assalto, mostra a arma e começa a pegar o dinheiro. Os clientes ficam paralisados. A ação é muito rápida, dura apenas 20 segundos. Depois de pegar todo o dinheiro que consegue, o bandido vai embora tranquilamente. Na sexta-feira, uma outra unidade foi assaltada. Um homem de vermelho entra no supermercado apontando a arma. Ele ameaça os funcionários do caixa e entrega uma sacola plástica a um dos trabalhadores. Aos gritos, exige que todo o dinheiro da caixa registradora seja colocado na sacola. Em seguida, ele foge. No último dia 10 de setembro, a unidade que fica próxima à rodoviária, alvo deste domingo, já tinha sido assaltada. Nas imagens, dá para ver quando 2 homens com rostos encobertos chegam ao comércio apontando as armas para os funcionários e clientes. Eles agem da mesma forma. Um dos bandidos no primeiro caixa aponta a arma o tempo todo para um dos clientes, fazendo o homem de refém, enquanto ele é obrigado a recolher o dinheiro das gavetas dos outros caixas. Em seguida, os assaltantes fogem com a sacola de dinheiro e uma das gavetas do caixa. Bom, dos 2 primeiros assaltos, por enquanto ninguém foi preso, mas claro, a polícia continua investigando. Já desse assalto de ontem em São Miguel Arcanjo, um homem foi preso. Isso porque ele fugiu com uma bicicleta. Segundo a polícia militar, um sargento da PM estava de folga e dentro do supermercado fazendo compras no momento em que esse homem foi assaltar o supermercado. Esse sargento então percebeu o que estava acontecendo e foi atrás do criminoso. O criminoso fugiu com a bicicleta, o sargento pegou o carro dele e foi atrás do homem. Acabou batendo o carro dele na bicicleta do homem para esse homem parar, só que o criminoso conseguiu fugir pulando pelos telhados dos imóveis ali do entorno e aí com a ajuda dos moradores, a polícia militar conseguiu prender este homem em flagrante. Junto com ele, segundo a polícia militar, foi apreendida uma arma, essa arma que, segundo a PM, teria sido usada em outros crimes na cidade. Claro que isso vai ser investigado para ter certeza que esse homem teria participado de outros crimes no município.
Parte do dinheiro que foi levado do estabelecimento também foi recuperada. A gente tem imagens também porque do assalto de sexta-feira, a polícia recuperou uma picape. Uma picape usada no crime foi encontrada queimada no sábado em São Miguel Arcanjo. O veículo tinha sido roubado no dia 10, nesse último dia 10, no bairro Retiro. As investigações então continuam. A polícia quer saber se é uma única quadrilha que está agindo no município, se são criminosos diferentes. Quer conseguir identificar esses bandidos, né? Segundo a Polícia Militar, do dia 1º até o dia 13 de outubro, pelo menos 10 roubos foram realizados na cidade, né? Roubos a veículos, a supermercados, a farmácias, a postos de combustíveis, enfim, a outros estabelecimentos comerciais. A gente procurou a SSP. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as polícias civil e militar estão agindo em conjunto para tentar coibir esse tipo de crime contra o patrimônio em São Miguel Arcanjo. O policiamento disse, que o policiamento feito na região vai ser reorientado conforme os boletins de ocorrência, conforme esses crimes acabem acontecendo. A polícia vai aí reorientar os policiais para tentar evitar este tipo de crime. A SSP ressaltou ainda que 62 criminosos foram presos nos 8 primeiros meses lá no município. Claro que toda a investigação continua e a gente continua acompanhando, né, Salles? Qualquer novidade a gente traz aqui no TN2. Tá certo, Karina. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você por aí. E a Polícia Civil de Buri investiga a morte de um homem de 53 anos na cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi baleada no sábado à noite na Vila Rosa. Policiais militares atenderam essa ocorrência e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão. A Polícia Civil informou que a vítima foi baleada na frente da própria casa. A filha do homem ouviu os disparos e saiu para ver o que estava acontecendo. Foi quando ela viu 2 pessoas correndo. Hoje, a polícia foi até o local novamente com a perícia para falar com testemunhas e procurar câmeras de monitoramento que podem ter flagrado esse crime. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos ver mais cidades com vacinação contra a Covid amanhã na região? Olha só. Itapetininga aplica a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 24 de agosto, das 7 da manhã às 7 da noite, no centro de vacinação da Policlínica. Em Cesário Lange, dose de reforço para imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há 28 dias ou mais, na UBS Lázaro Mendes Castanho, a partir das 10 horas da manhã. Tapiraí, a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira nos dias 21, 22, 26 e 27 de julho e nos dias 5, 12 e 16 de agosto. Vai ser no Centro Cultural, da 1h30 da tarde até as 3. Sarapuí, primeira dose de repescagem para 18 anos ou mais. E segunda dose da Pfizer para os agendados até o dia 16 de novembro. Segunda dose da Coronavac, mas é preciso consultar na carteirinha. E dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 6 meses ou mais. No SIC, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde e nos postos de saúde Cocais e Rodeio, das 10 da manhã até 1 da tarde. A Lambari aplica a primeira dose de repescagem para 12 anos ou mais e a segunda dose para quem estiver no prazo, por isso é preciso consultar a carteirinha. E dose de reforço para idosos de 65 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 6 meses, das 8h30 da manhã até as 11h30 na UBS Tatetu. E hoje, dia 18 de outubro, é o Dia do Médico. O TN2 recebeu imagens de profissionais do Hospital Léo Orsi Bernardes, aqui em Itapetininga. E com essas imagens é que a gente encerra a edição de hoje, agradecendo mais uma vez a todos os médicos da cidade, de toda a nossa região e também outros profissionais da saúde que trabalham duro sempre, mas principalmente nesses últimos 2 anos, têm se empenhado muito por causa da pandemia. Seja no atendimento aos pacientes, na vacinação e até na recuperação pós-Covid. Essa galera não para. Parabéns a todos vocês nas 53 cidades da nossa área de cobertura. O Tem Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você e amanhã a gente se encontra.
ZYB 897. TV Tem, que nem você.